Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, hoje o livro da vez vai ser Os Testamentos da Margaret Atwood, né? É a continuação, na verdade, do Conto da Aia. O Conto da Aia eu li no ano passado. Na verdade, não. Eu li em 2020 o Conto da Aia. Tem mais de um ano, né, que eu li o livro um e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro 2. Mas, como sempre eu digo, né, eu não tenho razão sobre tudo. Se eu acabar me equivocando em alguma coisa, vocês me perdoem. É, Também, o que eu sempre gosto de falar, de frisar, a leitura é algo muito subjetivo, muito individual. Então, assim, as minhas opiniões aqui não representam a verdade absoluta sobre este livro, assim como sobre nenhum livro. Na verdade, os livros a gente tem que tirar o que vale a pena para si, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link de todas das minhas redes sociais, tanto do Facebook, do Instagram, do Scoob. Então vamos lá então conversar um pouquinho sobre os testamentos. Os testamentos ele vai ser a continuação então do conto da Aya, né? E na minha opinião, gente, vou ser bem honesto com vocês, o conto da Aya ele não precisaria de uma continuação, né? Na verdade, na minha opinião, nem iria ter. Eu acho que muito do que contribuiu para que a Margaret Atwood escrevesse os testamentos 35 anos depois, né, da publicação do conto da Aya, ah, foi exatamente pela repercussão da série, enfim. A forma como ela terminou o conto da Aya, na minha opinião, o livro, né, na verdade, para mim, ali, o objetivo dela era terminar o livro ali, né? A história dela. E sim, depois de muitos anos, ela vem da repercussão da série. Ela fala aqui, né, que o próprio público queria saber, afinal, como que a República de Gilead acabou chegando ao fim. Então, essa foi a razão pela qual ela acabou escrevendo os testamentos. Então, se é verdade ou não, enfim. Eu falei que é uma continuação do conto da Arya, mas na verdade, se você parar para analisar somente os dois romances, você vai ver que não tem uma questão cronológica muito exata ali. Esse livro aqui, ele tem mais coerência, na verdade, mais uma continuação da segunda temporada em diante do The Handmaid's Tale, do que do próprio livro anterior dele, que é o Conto da Aia, né? Então a gente vai ter aqui, vamos pensar assim, eventos narrados 15 anos depois, né, do último episódio da segunda temporada do Conto da Aia, The Handmaid's Tale, da série. Então veja só, a gente vai ter aqui um verdadeiro fluxo de consciência. A gente vai ter a narração de três personagens fundamentais aqui. Não vai ser a Offred que vai narrar essa história, muito pelo contrário, a Offred ela só vai aparecer bem no final mesmo do livro. Enfim, a gente vai ter então a narração da Hannah, que era a filha, né? Finalmente a gente vai ter uma informação sobre como que está essa filha da Offred lá na República de Gilead. Vamos ter a narração também da outra filha dela, né? Que era a Bebê Nicole, hoje é uma moça, né? Vivendo no Canadá sem saber de fato que era a Bebê Nicole. E a gente vai ter aqui a narração principal, na minha opinião, que é a narração da tia Lídia, né? E a gente vai percebendo aqui na narração da tia Lídia que o objetivo dela, né? As três narrações são em primeira pessoa. O objetivo da tia Lídia é contar sobre o seu ponto de vista, como que foi que ela deixou de ser uma juíza no antigo mundo, né? Na democracia que protegia as mulheres, para se tornar essa personagem totalmente tirânica. Então a gente já vai ter aqui uma Gilead totalmente estabelecida, né? E a gente vai ver, então, no decorrer dessa leitura, os sinais de arrependimento da tia Lídia. A tia Lídia, na própria série, acho que na segunda temporada, a gente já percebe uns sinais de arrependimento dela. A justificativa que ela vai dar nos testamentos é exatamente a justificativa de que, para que ela pudesse sobreviver dentro dessa teocracia, era necessário que ela se tornasse, então, essa tirânica que ela se tornou, né? Então, enfim, como eu falei para vocês, eu não achei necessário a publicação desse livro. Não, não quando achei necessária a publicação, quem sou eu? Mas para se fazer entender, para mim o conto da Aya já bastava, né? Eu achei que foi uma continuação assim,
muito, não digo cansativa, mas desnecessária mesmo, né? Enfim, outra questão também que a gente vai ter aqui, lembra o que acontece lá no final da segunda temporada, né? A bebê Nicole, ela é enviada para o Canadá, esse futuro, né? Todos lá na República de Gilead tentando, então, reaver essa bebê Nicole. Então, essa bebê Nicole é como se fosse uma santa dentro de Gilead e os comandantes, enfim, sempre tentando buscar saber onde é que está essa menina. E, enfim, todo mundo fugiu aqui, né? A Offred, o Nick, a gente fica o livro inteiro sem saber direito o que aconteceu com eles. Na verdade, o livro termina sem a gente saber de fato o que aconteceu com eles, o que aconteceu não, aonde eles estavam, né? Mas essa menina, então, é, vai ser uma das protagonistas aqui. Tem também nesse livro 2 aqui um elemento bem diferente, né? A Margaret Atwood agora lembra-se das castas. A gente tem no conto da Aya as Aias, que são as principais, as mulheres dos comandantes, as Martas, enfim. Nesse novo livro, a gente vai ter então a presença das pérolas. Quem são as pérolas? As pérolas são as responsáveis. Agora, neste livro, digamos que algumas mulheres desfrutam de um pouco mais de liberdade que elas desfrutavam no conto da Aya, no livro um. Então, algumas mulheres são preparadas, na verdade, moças, né, para serem enviadas ao estrangeiro e assim tentar converter mulheres de outros países a ir para Gilead, né? E assim se tornar Aya, enfim. Essas mulheres então serão chamadas de pérolas. E uma dessas pérolas, né, será a outra filha da June, que é a Agnes, né? A Hannah, ela vai chamar aqui a Agnes. E o que eu achei muito interessante em relação a Agnes é que, assim, como ela foi criada dentro, né, de Gilead, a gente vai ter uma personagem que ela não conhece nada além daquilo. Então a gente tem uma mulher que foi obrigada a se converter aos ideais de Gilead, que é o caso da tia Lídia. Nós vamos ter uma menina que foi criada fora desse contexto, estudando inclusive como que era essa teocracia, com acesso a todas as liberdades democráticas, que é o caso da Nicole, no Canadá. E a gente vai ter então a presença dessa outra filha, que até então, é, eu acho que até o momento, o único meio, né, o único lugar que ela ganhou voz, essa filha da Hannah, que é uma das personagens principais da história, desde o início, foi nesse segundo livro. Nem na série a gente conseguiu ouvir a voz dela ainda, né? E aqui ela vai ganhar voz. Então você pensa o seguinte, você vai ter essa personagem que cresceu dentro dessa história, dentro desse contexto, sem liberdade nenhuma, mas ao mesmo tempo ela não tem consciência de que ela não tem liberdade, porque ela não conhece a liberdade. Então a gente vai se deparar com situações em que ela não vai conhecer, quando ela começa a ser preparada para ser tia, digamos que, um dos privilégios que as tias têm é poder ler, né? Inclusive a Bíblia, que é o livro mais proibido da República de Gilead. E a gente vai ver a surpresa, o espanto, na verdade, dessa personagem ao entrar em contato com um objeto que ela nunca sequer ouviu falar. Então é bem interessante, assim, o fluxo de consciência, você consegue ter uma visão bem diferente de Gilead através dessas três personagens tão diferentes, né? E essas diferenças culturais entre as duas irmãs, quando elas se encontram, ficam muito evidentes no próprio relacionamento delas. Outra novidade que a gente vai ter aqui, que não é mencionado, que eu me lembro pelo menos não, aqui no conto da Aya, vai ser o relato do dia do golpe, né? Vamos pensar assim, através da tia Lídia, né? Então a gente vai descobrir que no momento do golpe, enfim, que ocorre no antigo Estados Unidos, as mulheres eram separadas por profissão. Por isso que a tia Lídia, ela, né, eles viram uma vocação nela ali para ser tia. E a gente vai ver também ela tentando se justificar o tempo todo que ela se tornou tia, porque era a única forma dela se manter viva com um mínimo de dignidade dentro dessa nova realidade que ela estava inserida, que ela e todo mundo, né? E ela vai narrando, assim, é bem assustador o relato dela, de como eles prendem ela dentro do trabalho. É uma coisa meio. É um relato espantoso, no mínimo espantoso, né?
E a gente vai ver então ela também narrando as condições que as mulheres precárias, assim, de sanitárias mesmo, que as mulheres foram obrigadas, né, a ficar, especialmente no início do golpe, para que elas começassem a entender como que seria a vida delas dali em diante, né? Então tem alguns fatos novos aqui, bem legais, quando a gente vê o relato da tia Lídia. Como que vai ser esse encontro, né, das duas personagens aqui, né, as duas irmãs? Para mim, eu acho que o ponto que mais pegou nesse segundo livro aqui, né, nos Testamentos. A, a gente vai ter uma situação X que vai obrigar a Nicole ir para Gilead, tá? E nessa ida para Gilead, ela vai acabar conhecendo a irmã, enfim, né? Conhecendo a tia Lídia. A tia Lídia vai ajudar, inclusive, as duas a voltarem, né? Fugirem de Gilead. Então, para mim, ficou uma coisa meio sem sentido. É, a tia Lídia queria ajudar a derrubar a República de Gilead, enviando alguns arquivos secretos, né? E para isso ela precisou que a Nicole corresse o risco, né? Saindo do Canadá, indo para Gilead e assim pegar a irmã e voltar para o Canadá. Então para mim ficou uma coisa assim meio, falei, poxa, precisava dar toda essa volta, né? Para causar esse desfecho aqui. Para mim, e foi um desfecho também que não me caiu muito bem, né? A forma como o Gilead caiu para mim foi muito simples, assim, dada a repercussão da série, dada a magnitude, né, da obra-prima dela, do Conto da Aia, eu achei a queda de Gilead muito simples, assim. Fora essa personagem, né, que foi a Nicole, a filha da Júnior já crescida, que não me convenceu nem um pouco. É, eu achei uma personagem muito simples para uma missão tão grande, né, quanto que era levar esses arquivos, enfim, contendo esses segredos os quais que foram responsáveis por derrubar então a República de Gilead. Isso a gente vai ver lá no final. Então assim, eu achei muito simplório, eu não preferiria ter ficado só com o conto da Aya. Eu digo isso porque assim, quando você começa né, a ler assim como que foi o processo dela sair do Canadá para da Nicole, né, sair do Canadá e ir para Gilead, foi muito trabalhoso. Ela teve que se passar por uma pérola, enfim, né? Ela teve que fingir que se converteu a Gilead, sabe? E assim, as pérolas ali o tempo todo tentando passar aquela imagem de que Gilead era um paraíso, enfim, né? Um paraíso na Terra e tal. Então, assim, foi tão trabalhoso para ela. Na verdade, ela não deveria nem ter ido, né? Enfim, para Gilead. E ela vai, e depois ela rapidamente ali conhece a irmã e conseguem sair. Então, não sei, não me convenceu muito, não. Agora, gente, vai um spoiler aqui daqueles bem grandes, tá? É, o, o que me chamou a atenção, o que realmente me surpreendeu aqui, foi o final da tia Lídia, né? Então, assim, quem não quer saber essa parte, eu peço que pare aqui, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E quem não tem problema, ou quem já leu, enfim, vamos continuar. A tia Lídia, ela, assim como as demais personagens, só que a diferença é que as duas você tem o fluxo de consciência. No caso da tia Lídia, você tem a narração por escrito, né? Ela vai narrando tudo que acontece com ela, tudo que ela está presenciando, fazendo, etc. Em escrito mesmo, né? Ela vai escrevendo. Tanto que esses escritos dela vão ser encontrados no futuro muito distante, serão até estudados na história. E a tia Lídia, ela ajuda então a derrubar Gilead, envia vários arquivos através da Nicole para o Canadá, e aí o mundo acaba descobrindo as atrocidades, os segredos dos comandantes, enfim, inclusive comandante tramando contra comandante para matar o outro, coisas do tipo, né? E no final ela se mata. E aí, esse desfecho da tia Lídia eu não esperava. Eu esperava até que ela, sei lá, né? Eu não sei. Eu esperava que ela realmente fosse mudar, ia voltar, na verdade, a ser o que era, né? Ia mostrar o lado humano dela. Não vou dizer que eu fiquei triste, mas também posso dizer que eu fiquei bem surpreso com esse final. E é bem interessante também, porque quem viu o conto da Aya, quem leu na verdade, lembra que no último capítulo a gente tem então
um acréscimo ali, né, de é, historiadores, enfim, dentro da faculdade, uma faculdade, falando, né, sobre os acontecimentos, estudando os acontecimentos de Gilead. E aqui a gente vai ter isso também. Então aqui, no último capítulo, a gente vai ter o mesmo professor, né, que terminou o conto da Aya, que foi o livro um, narrando, né, narrando não, ele estudando ali, ficou discutindo com a academia os relatos da própria tia Lydia. Então, se no livro um a gente tem ele estudando os relatos da Offred, no conto da Aya, a gente vai ter, então, ele estudando, discutindo os relatos que foram encontrados em 2197, veja só, muito tempo, né? Os relatos da tia Lídia. E aí, pensa no seguinte, né? Se naquele livro ele já questionava a veracidade dos relatos da Offred, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai estar ali satirizando até mesmo os relatos da tia Lídia, questionando a veracidade desses relatos e vai tentar também, no seu discurso, né, tirar o mérito das duas irmãs que ajudaram a derrubar Gilead. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E pensar que esse momento, né, lá no conto da Aya, e esse momento que eles estão discutindo aqui, os relatos da tia Lígia se passaram assim um abismo de tempo, né? Há um salto temporal muito grande e ele, como homem, continua sendo o que tem a voz para falar sobre o que aconteceu em Gilead, e ele, como homem, permanece com aquele mesmo discurso, tentando desmentir os relatos das mulheres, enfim, né? Todos os documentos que foram encontrados até então sobre esse período sombrio da história, né? Sei lá, eu não vou dizer que eu não gostei. Eu vi muita gente comentando, né, lá no Scoob e em demais meios, que preferiu esse livro do que o Conto da Aia. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Conto da Aia não é só o melhor, como também para mim ele já me bastava, entendeu? Se eu fosse comparar aqui um com o outro, né, de estrelas, eu diria que o Conto da Aia eu dou 5, para esse daqui eu daria 2,5, né? O que também não é uma nota muito ruim, mas eu acho que não foi uma distopia necessária no quesito literário, né? Agora que a autora continue fazendo sucesso, ganhando dinheiro, que a série continue crescendo cada vez mais. É uma história muito importante, uma história necessária e, de fato, eu creio que vai se tornar, se é que já não é, né, um clássico da literatura distópica. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais.